Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos alunos. Vamos para a nossa terceira aula de óptica geométrica, espelho plano. Vamos lá? Então vamos iniciar com a representação gráfica do espelho, tá bom? Então temos um espelho, você tem uma superfície polida que reflete luz. Essa vai ser a superfície, é a superfície refletora. E atrás é uma superfície rugosa, opaca, tá bom? Então, como é que vai ser a representação desse espelho? Então, você vai pegar uma reta com três traços atrás. A parte da frente, onde não está esses traços, vai ser o espelho, a superfície refletora. E a parte de trás é a parte rugosa, opaca. Então, nessa parte da frente, se vier um raio de luz, vai ser refletido. Beleza? E atrás, só para reforçar aí, é a superfície rugosa ou a superfície opaca. Tá bom? Vamos para as leis da reflexão. Né? O que é reflexão? Reflexão é quando a luz ela se propaga no meio, toca numa superfície de separação e retorna ao meio de origem. Tá bom? Então nós temos o raio refletido, a normal e o raio incidente estão situados no mesmo plano. Isso aí é uma das leis da reflexão para o espelho plano, tá bom? Então temos o seguinte aqui, ó. Vamos supor que esse é o espelho, ele está na horizontal. Então vamos passar aqui uma linha imaginária, uma linha normal. Ela é linha normal porque ela faz 90 graus com a superfície. Ela é perpendicular à superfície do espelho. Então nesse caso aqui, ó, nós temos a linha normal, agora temos o raio incidente. E temos também o raio refletido. Essas três retas, elas pertencem ao mesmo plano. Para a gente poder calcular a relação de ângulos e usar a parte de trigonometria, tá bom? Então temos aí, para reforçar, o N é normal, o raio refletido, vamos chamar de RR, e raio incidente RI, tá bom? Temos aqui também, olha, o ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência. Vamos ver o que vem a ser isso? Então temos o seguinte, ó, esse é o espelho, ele continua na horizontal, nós temos a linha normal aí, como nós já vimos. Essa linha normal ela é essencial para nós calcularmos sempre o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, porque vai ser sempre em função, em relação a essa linha normal, e não a superfície do espelho. Então nós temos aí o raio incidente. Com isso, você vai ter um ângulo de incidência. Perceba que esse ângulo é entre o raio incidente e essa linha normal. E aí você tem o raio refletido. E aí o ângulo de reflexão será entre o raio refletido e essa linha normal. Então, pela lei da reflexão, né, em relação aos ângulos de incidência e reflexão, esses ângulos são em módulo iguais, tá bom? Ou seja, se o ângulo de incidência for 30 graus, o de reflexão vai ser 30. Se a de incidência for 60, reflexão 60, tá bom? Então sempre serão iguais. Ângulo de incidência e de reflexão são iguais. Imagem de um ponto. Então temos aqui o espelho na horizontal, temos a linha normal por enquanto, e aqui nós temos o objeto. Ele está a uma distância y da superfície do espelho, tá bom? Então nós temos, olha, a imagem. A imagem, ela será formada atrás do espelho. É uma imagem virtual, ela é montada pelo prolongamento dos raios refletidos. Então a imagem ela é equidistante. Ela fica a uma mesma distância virtualmente da superfície do espelho. Então nós temos o seguinte, olha, nós temos se a distância do objeto à superfície é y, vamos chamar a distância da imagem à superfície y', tá bom? Então y vai ser igual a y'. Se caso o objeto se afastar do espelho, virtualmente a imagem também irá se afastar da superfície do espelho, tá bom? Então essas posições são simétricas, beleza? Agora é o seguinte, olha, se alguém tentar observar essa imagem, como é que a pessoa observa essa imagem? Ela observa por reflexão, olha, porque o raio de luz parte do objeto, bate no espelho, por reflexão chega ao olho do observador. Mas o observador não percebe esse desvio do raio de luz. Para ele, o raio veio em linha reta.
Então ele vai ver a imagem do objeto em linha reta atrás do espelho, tá bom? Então lembre, em relação à imagem, ela é sempre equidistante ao objeto. Vamos agora à formação de imagem de um corpo extenso. Então vamos montar aqui o espelho plano. Ele está de perfil sempre aqui para ficar mais fácil. Temos um objeto extenso, onde você tem os vértices, a letra A, B, C e D. Então vamos montar esse corpo extenso, onde as letras estão no vértice dessa figura. Então perceba, para a gente montar essa imagem, a gente monta em função dos pontos. Então o B, a sua imagem vai ficar mais próximo da superfície do espelho e o A vai ficar mais distante que o B, não é isso? Então temos o seguinte, olha, o A está mais distante, o B mais próximo, o C mais próximo que o D. Então a gente monta a imagem do objeto. Perceba que não houve inversão na vertical. A B continuou na parte superior. O que ocorre é uma inversão na horizontal. Então quem está na direita vai para a esquerda, quem está na esquerda vai para a direita. E essa imagem ela é virtual, do mesmo tamanho. E ela é simétrica, ou seja, está a uma mesma distância do objeto. Olha lá, propriedades das imagens nos espelhos planos. Vamos usar aquela imagem anterior, onde tem objeto e imagem. Temos, olha, primeiro, a imagem se forma atrás do espelho, é a imagem virtual, através do cruzamento dos prolongamentos dos raios que incidem no espelho. E a mesma tem o mesmo tamanho do objeto. Então aqui, um que refere-se à imagem, beleza? 2. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, portanto são simétricos. Então essas distâncias são sempre iguais. E o 3. A reversão da imagem, direita para a esquerda ou vice-versa, mas não de baixo para cima. Ok? Então olha lá, nós tínhamos CD, agora, aliás, DC, e na imagem CD. Beleza? Então vamos para o primeiro exemplo. Temos o seguinte. O esquema representa a reflexão de um raio luminoso em um espelho plano. O espelho está em azul aí. Determine, letra A, o ângulo de incidência da luz. Letra B, o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Então vamos por parte aqui. Ó. Temos resolução. Letra A, temos a própria imagem do espelho e os raios incidente e refletido. Então vamos passar aqui, olha, uma linha normal. Né? Lembre que o ângulo sempre é em função dessa linha normal. Então ele pede aqui o ângulo de incidência da luz. Então vamos atrás. Olha. Sabemos já que o ângulo de incidência mais o ângulo refletido é igual, aí no caso vai ser igual a 60. Porque os dois vão estar sempre em função dessa linha normal. Então do lado esquerdo é o incidente, do lado direito é o refletido, o ângulo de reflexão. Mas sabemos também que o ângulo de incidência é igual ao de reflexão. Então, onde tem reflexão, você pode colocar de incidência, que dá no mesmo, é igual a 60. Agora, I mais I dá 2I igual a 60. Então, o ângulo é igual a 60 por 2 dá 30 graus. Então, já sabemos que o ângulo de incidência da luz é igual a 30 graus. Letra B. Ele quer o ângulo formado entre o raio refletido e o espelho. Então perceba que ele não quer saber do ângulo de reflexão. Ele quer saber o ângulo entre o raio refletido e o espelho. Mas para encontrar esse ângulo, você tem que saber o ângulo de reflexão. Mas você já sabe, olha, porque se o de incidência é 30, o de reflexão também vai ser 30, tá bom? Então temos aqui a mesma figura, sabemos que o ângulo de incidência é 30. Então o de reflexão também é 30. E queremos encontrar o ângulo entre o raio refletido e a superfície do espelho, vamos chamar de alfa. Olha lá, 30 e alfa, eles formam um ângulo reto. Então temos 30 mais 60 vai ser igual a 90, é o ângulo reto. Então temos a alfa, vai ser igual a quanto? 60, não é isso? Porque 30 mais 60 dá 90. Então esse é o ângulo entre o raio refletido e o espelho, beleza? Olha lá esse outro exemplo. Na figura a seguir, considere, é um espelho plano vertical, é 2 espelho plano horizontal,
e dá o R1, R2 e R3, segmento de um raio luminoso que incide sucessivamente em E1 e E2. Nas condições indicadas, quanto valem, respectivamente, os ângulos θ1 e θ2? Então, pela lei da reflexão, né, dá para a gente encontrar o θ1 e o θ2. Vamos lá? Então, temos aí ó, a figura. Vamos por parte aqui. Então, como são sempre simétricos, se lá em cima no E1 é 60, então na parte inferior também será 60 graus. Olha. E o ângulo raso, ele mede quanto? 180 graus. Olha. Então, nós temos 60 mais θ1 mais 60. Isso tem que ser igual a 180. Termos semelhantes. 60 mais 60 dá 120. Mais θ1 é igual a 180. Então, θ1 vai ser igual a 180 menos 120. 180 menos 120 dá igual a 60 graus. Então, encontramos o θ1. Bem, perceba que na parte do 60, que na parte inferior, ele está incluído no triângulo retângulo. Temos o ângulo reto aí que está indicado, de 90 graus, aí tem o 60. Então, para completar os 180, que é a soma dos ângulos internos de um triângulo, do outro lado só pode ser que ângulo? Ângulo de 30 graus. Então, se desse lado é 30, do outro lado também vai ser 30 graus. Então, com isso, dá para nós encontrarmos o θ2. Olha. Então, temos 30 mais θ2 mais 30 igual a 180. 30 mais 30 dá 60. 60 mais θ2 igual a 180. Então, θ2 igual a 180 menos 60. 180 menos 60 dá igual a 120. Tranquilo, né? Beleza? No exemplo 3, temos o seguinte. Ó. Um garoto, cujo globo ocular está a uma altura H em relação ao solo, observa que a imagem completa de um prédio de altura H, situado a uma distância D, da vertical do seu corpo, abrange toda a extensão L de um espelho d'água existente defronte do prédio. Calcule H. Então perceba que aí tem um espelho d'água, tem um garoto, ele olha para esse espelho d'água e percebe toda a extensão. Né? Então, para ele perceber toda a extensão, é porque o raio de luz os raios chegam aos seus olhos. Então temos aqui os dados. Ó. Temos a altura do menino, né? H, que é de 1,50 m ou 1,5 metro. A sombra, aliás, o espelho d'água, que é o L, no caso é 3,2 metros. Temos aí a distância do menino ao prédio, que é igual a 3,6 metros, tá bom? Então, olha, em relação ao raio de luz que nós falamos, pelo menos o raio de luz vai tocar na ponta do prédio, toca na lâmina, bem na pontinha, e chega aos olhos do menino. Então, nesse caso, dá para ele perceber toda a extensão do prédio, toda a extensão do edifício, tá bom? Então, nesse caso aqui, você tem dois triângulos. O triângulo formado pelo raio de luz com o prédio e o triângulo formado pelo raio de luz e a altura do menino. Então, vamos fazer uma relação de figuras semelhantes aí, ó. Lembra? Então, temos aqui, ó, primeiro triângulo. Temos, o que nós temos? Altura. A altura temos o H e a base desse triângulo é o L. E do menino? A altura H minúsculo e a base. Agora aí complicou, olha. Não é o L e nem o D. A base do triângulo menor do menino vai ser D menos L, tá bom? Então, usando aqui, ó, o H, estamos à procura. A lâmina, no caso aqui, foi dada igual a 3,2. A altura do menino, 1,5 metro. E aqui nós temos que calcular a base do triângulo, formado do raio de luz, é a altura do menino. Vai ser o que? D menos L. O D é 3,6 e o L 3,2. Subtraindo, vai dar 0,4. Não é isso? Então, repetindo, H sobre 3,2 igual a 1,5 sobre 0,4. Multiplicando meio pelos extremos. Então, nós temos H igual a 1,5 vezes 3,2 sobre 0,4. Tá bom? Então, 1,5 vezes 3,2 dá igual a 4,8. Dividido por 0,4. Então, H vai ser igual a 12 metros. Essa é a altura do prédio.
tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tirado a dúvida. Então, para vocês, um abraço, tudo de bom, valeu, tchau.